Hoje preciso compartilhar com você uma história linda, belíssima e real. É a história do Aziz. O Aziz, ele vivia em uma pequena vila no interior da Turquia, bem pequenininha, bem humilde. E o Aziz, ele nasceu com um problema. Ele era uma criança especial. Para você ter ideia, já adulto, com seus 30 anos, um dos braços dele era flexionado o tempo todo. Ele não conseguia fechar a boca e não conseguia falar. Tinha problema para se locomover, porque ele apresentava defeitos graves, principalmente na perna esquerda dele. E ele era motivo de chacota para todo mundo na vila. E nessa época, os casamentos eles eram arranjados. Toda vez que algum homem da vila, ou mesmo parente do Aziz, as mulheres da vila iam em outras vilas para buscar esposas para os homens da vila do Aziz, ele ia andando atrás, todo desajeitado, e claro, ele não conseguia falar. E um dia entenderam que na realidade ele queria uma esposa para ele. Mas na época todo mundo pensava: quem é que ia querer se casar com uma pessoa com tantos defeitos físicos e que sequer conseguia falar? Então um dia, o pai do Aziz salvou um senhor. E lá nessa vila do Aziz, e em todas as vilas da região, existia uma coisa em comum que não existe mais hoje em dia, chama-se gratidão. De tal forma que esse senhor que foi salvo pelo pai do Aziz, ele se sentiu tão grato por aquilo que ele disse: você tem filho? Aí ele disse: tenho. E o Senhor continuou: pois eu tenho uma filha. E ele prometeu a filha dele ao Aziz. Aí o pai do Aziz disse o seguinte: mas veja, o meu filho, ele tem problemas, ele é especial. Mas o outro Senhor continuou: não importa, você salvou a minha vida. A minha filha agora vai ser esposa do seu filho. E foi arranjado um casamento. Agora, sabe qual era o problema? Que o Aziz, todo mundo fazia pouco dele. Todo mundo. As crianças, todo mundo. Só quem não fazia pouco dele era o pai e a mãe. Tinham muito carinho por ele. E ele se casou. E para a noiva, quando viu o Aziz pela primeira vez, foi um choque. Ela já pensou assim: meu Deus, como é que eu vou manter um casamento com essa pessoa com tantos defeitos, nem falar consegue? E se antes o Aziz era perseguido por todo mundo da vila dele, a partir daí a esposa dele também passou a ser perseguida pelas outras mulheres. E um dia o Aziz escreveu uma carta. Aí você pensa assim: mas peraí, mas ele não tinha defeito, problema, como é que ele conseguiu escrever uma carta? Porque aí, nesse ponto, já existia um fator que antes não tinha. Surgiu um professor na vila que foi o único, além dos pais do Aziz, que acreditou nele. E ele começou a ensinar o Aziz e se esforçou e se dedicou, de tal forma que o Aziz escreveu uma carta para os pais, se despedindo, ele e a esposa, porque ele não queria mais permitir que a esposa dele fosse humilhada pelas outras mulheres na vila. E ele preferiu se afastar com a esposa para preservá-la. E foram embora. E sabe o que foi que aconteceu? O tempo passou e nada do Aziz. Um dia, todas as pessoas da vila viram lá longe um carro se aproximando. O pessoal: puxa, que carro bonito, de quem será esse carro? Se aproximou, se aproximou. Quem foi que desceu do carro? Aquele professor que havia acreditado no Aziz. Ele desceu do carro, todos da vila se emocionaram ao ver o antigo professor, abraçaram-no. Ele voltou-se para o carro, fez um sinal como se chamasse alguém de dentro. E quem foi que desceu do carro? O Aziz. Com um detalhe: ele não apresentava mais defeito físico nenhum e falou pela primeira vez. Todos da vila, inclusive os pais do Aziz, ouviram ele falar. Ele estava tão diferente que os próprios pais pararam e: esse é meu filho,
Só que tem um detalhe, o Aziz virou-se, fez um sinal para alguém de dentro do carro e do carro desceu o pequeno filho dele. Ele se aproximou, todos já muito emocionados, e o pai do Aziz perguntou: meu filho, você fez cirurgia? Aí o Aziz disse: não, meu pai. E o pai dele continuou: mas como você conseguiu se recuperar, meu filho? Você é outra pessoa. Aí o Aziz fez um segundo sinal e a esposa dele desceu do carro, que ela estava no banco de trás, com o segundo filho do Aziz. Aí ele virou-se para o pai e disse: pai, o que fez eu me recuperar foi o amor da minha esposa. Parece muito fantasioso, né? Só que não tem nada de fantasia, porque essa história é real. E ela é uma história tão bela que é capaz de transformar você ao ponto que aqui embaixo na descrição eu vou colocar o link para você assistir o filme completo com a história do Aziz, e ao final você vai ver a foto dele verdadeira, ele e a esposa. Eu te desejo saúde física, mental e emocional, que Deus, o dono da minha vida, deste canal e do meu trabalho, nos abençoe. E mais ainda, que se você ainda não aprendeu a verdadeiramente amar, como a esposa do Aziz conseguiu fazer ao ponto de transformá-lo e enxergar no Aziz algo que só os pais dele até então tinham observado. Muita paz para você. Um feliz e muito abençoado domingo. Tchau, tchau.